Continuando nossas meditações na carta aos Gálatas, hoje nós no capítulo 3, nós voltamos a pensar a respeito de tudo aquilo que fizera a igreja em Gálatas, em tão pouco tempo de vida, se desviar do verdadeiro caminho do Evangelho. Sempre é bom lembrar que os cristãos em Gálatas, e não era simplesmente só uma congregação ou uma igreja, mas se tratava aqui de toda uma região que já tinha recebido o Evangelho há pelo menos 30 anos antes. Era uma igreja recente, quando nós pensamos em termos de idade, principalmente uma igreja daquelas, como ali naquelas regiões. Mas eles tinham recebido o Evangelho e pouco tempo depois, ali a gente conta aí seus 30 anos, eles começam a se desviar daquilo que era o verdadeiro Evangelho. Paulo ele vai começar nos 2 primeiros capítulos nos chamando a atenção de que a igreja ela tinha perdido o Evangelho não por causa de uma apostasia grande. Não era a questão aqui uma doutrina completamente diversa, algo completamente fora dos padrões. Eles não estavam abandonando a prática da igreja por uma prática estranha. Mas aqui o que acontecia eram pequenas adições, pequenos costumes, pequenas coisas que eram introduzidas no meio dos cristãos, e essas pequenas coisas acabavam por deturpar o Evangelho. Quando nós falamos sobre o Evangelho, certo pregador uma vez comparou o Evangelho como se fosse um lugar vazio, um vácuo, como o que a gente tem dentro aquelas lâmpadas antigas, né? Que hoje eles já fabricam muito menos, acho que nem estão fabricando mais, aquela lâmpada branquinha, clarinha, que tem aquele filamento, a lâmpada incandescente, que foram trocadas pelas fluorescentes com o passar do tempo. Ela ali dentro não tem ar, e aí o momento que a lâmpada daquela ela trinca e o ar entra, aquele fiozinho que fica brilhando, ele se queima, porque ele foi feito para funcionar num lugar onde não tem o ar. E um certo pregador compara o Evangelho a isso, é como um espaço em que ele está completamente vazio. Qualquer coisinha que você colocar mais, ele acaba por contaminar. E assim é o Evangelho diante de nós. As nossas preocupações, muitas vezes, estão sobre as grandes coisas. Nós movemos o nosso pensamento, o nosso olhar sobre grandes problemas, grandes discussões. Mas há um ditado muito certo, que ele diz que a pedra grande não é a que lhe faz cair. Você tropeça na pequena, porque a grande você vê e logo se desvia dela. Mas as pequenas pedras é que nos fazem tropeçar. Assim o Evangelho também, muitas vezes não é a grande distorção, não é a grande diferença, não são as grandes doutrinas, não são os grandes erros, mas aqueles pequenos erros, que de tão pequenos eles se parecem com verdade. E aí quando nós seguimos por eles, eles vão distorcendo a nossa forma de ver a palavra de Deus. E o Evangelho, por fim, acaba se desviando do seu foco principal, do que é o Evangelho. Nós precisamos pensar bem. Paulo aqui escreve aos Gálatas, e desde o capítulo 1 e 2 que nós meditamos, Paulo ele fala muitas vezes sobre quem é que estava causando problema, e nós citamos aqui. O grupo principal era alguns cristãos que eram chamados de judaizantes, homens que já vinham fazendo e trazendo problema lá desde os primeiros anos. Desde os primeiros anos que a igreja começa a se espalhar, nós encontramos eles no livro de Atos. Nós encontramos eles questionando a Pedro, quando Pedro prega ao centurião Cornélio, isso aqui mais de 20 anos antes do que é escrita a carta aos Gálatas. Eram homens que diziam que para você ser salvo, você tinha que ter Cristo, mas junto com Cristo, tinha que ter a obediência à lei de Israel. Mas aqui no capítulo 3, Paulo ele não está tratando especificamente sobre o problema, ele não está querendo confrontar aqui a prática que é errada dentro da igreja, mas ele está falando sobre uma escolha, ele está falando sobre um posicionamento, e aqui ele não está chamando a atenção da igreja sobre as práticas daqueles homens, mas ele chama a atenção pela prática da própria igreja. E eu não posso deixar de chamar a atenção para uma palavra que aparece 2 vezes nesses poucos versículos que nós lemos. Paulo por 2 vezes ele repete: insensatos. Insensato é alguém que não tem sensatez, ele não tem o pensamento sadio, ele não tem o bom juízo. Talvez uma tradução à nossa linguagem coloquial de hoje seria doidos.
Eu gosto muito do reverendo Samuel Vieira, quando ele vai traduzir essa palavra, ele fala assim, ele diz: ó gente doida. Essa seria mais ou menos a forma com que Paulo estava se dirigindo aos cristãos em Gálatas. Ele dizia: vocês parecem que perderam o seu juízo. Insensato é aquele que não tem o juízo, aquele que não tem o bom pensamento, aquele que age por um impulso duvidoso. Insensato é aquele que não coloca as coisas diante de uma balança para poder analisar o que seria correto e o que seria errado. Insensato é aquele que faz e age sem pensar nas consequências de suas ações. E nós vivemos em tempos de insensatez. Nós vivemos num mundo de insensatez. De tanto o mundo, e aqui é algo que nós vamos trazer, o mundo, quando Paulo utiliza o termo, ele não quer dizer simplesmente o planeta, mas ele fala sobre os costumes, ele fala sobre as práticas, sobre aquilo que é comum, sobre aquilo que é geral naquelas pessoas que não conhecem e não creem em Jesus Cristo. Ele fala do que é comum e corriqueiro nas pessoas aí fora. Talvez se fosse nos tempos de hoje, nós usaríamos a mídia, nós falaríamos sobre o pensamento popular de uma forma geral, mas Paulo usa o termo mundo. O mundo, ele vem tentando, com o passar do tempo, acabar com todos os costumes. Nós vemos uma cruzada ideológica em todos os meios, que tentam afastar as pessoas da religião. Nós vemos isso sendo colocado claramente nas nossas mídias, tanto as oficiais quanto as extraoficiais, porque eles fazem questão de sempre apoiar um lado. Porque para algumas pessoas, qualquer movimento ou festa popular que tenha 20 ou 30 anos, ela é cultura naquela região. Mas se essa prática ela é feita há mais de 50 ou 60 anos, por um grupo evangélico, isso não é cultura. A mídia ela mostra constantemente os massacres, e há algumas semanas houve um massacre lá do outro lado do mundo, na Indonésia, em algumas mesquitas, onde um atirador entra matando algumas pessoas dentro de algumas mesquitas islâmicas, e essa notícia ela corre 2 ou 3 dias nos jornais. Mas também do outro lado do mundo, cristãos estão sendo mortos, e nem sequer uma nota aparece em qualquer um dos jornais de grande circulação ou de peso no nosso país. Há uma cruzada do pensamento do mundo de uma forma geral, da mídia, do costume social, de se tirar a preciosidade do evangelho de dentro da sociedade. Eles tratam isso como se fora algo esquerdo, algo que está fora, algo que não precisa deixar. Eles dizem: não, a religião você fica para o seu particular, ele não pode entrar no espaço público. Mas todas as outras religiões, elas entram no espaço público. E é justamente esse pensamento de mundo que Paulo aqui está combatendo. E nós muitas vezes, ao entrarmos em textos que falam como esses, de lei, de judaizantes ou de outras coisas mais, nós começamos a pensar simplesmente naquilo que é preso dentro da igreja. Talvez ao lermos Paulo nos falando que as pessoas estavam voltando para a lei, a gente começa a pensar nos velhos costumes, talvez nas velhas práticas da igreja, as cobranças e outras coisas mais. Mas o que Paulo está trazendo aqui é justamente o costume do mundo, porque naquele determinado momento o judaísmo também era o mundo, porque ele se opunha ao cristianismo. Eles tinham boa vivência dentro do Império Romano, eles eram aceitos, e eles queriam que o cristianismo não fosse aceito. E aí eles trazem esses costumes para dentro da igreja, coisas que eram alheias ao evangelho. E Paulo ele vai chamar a nossa atenção principalmente nos perguntando a respeito do que nós fazemos da nossa vida. E eu quero começar aqui com a palavra que eu já havia citado. Paulo, no versículo 1, ele chama e diz: ó Gálatas insensatos. E no versículo 3 ele vai falar de novo: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne. O primeiro passo aqui que Paulo nos traz é analisar nossa própria insensatez. Há o costume de nós observarmos práticas erradas, ações erradas, muito mais nos outros do que em nós mesmos. Não é à toa que a Bíblia nos adverte a respeito disso. Mas Paulo ele chama a atenção porque ele está falando diretamente aqui para a igreja. E ele diz à igreja: vocês estão ficando malucos.
Vocês perderam totalmente o seu juízo. Olha o que é que vocês estão fazendo. E ele diz: vocês estão se portando de forma insensata. Vocês estão sem juízo, vocês estão loucos. Porque o versículo de número 1, quando ele fala de insensatez, ele vem e coloca uma outra palavra que aparece logo depois, que é fascínio. Insensatos, quem foi que vos fascinou? No versículo 3 ele diz: vocês começaram no Espírito e agora estão voltando e aperfeiçoando na carne. O que é que foi que chamou a sua atenção? O que é que buscou e tirou o brilho dos seus olhos? Paulo ele chama a nós hoje, como igreja que lê essa carta, observa aquilo que ele deixa registrado, a pensarmos como estão as nossas vidas. Muitos se chegam ao Evangelho, muitos ouvem a mensagem. Nós que aqui estamos já ouvimos com antecedência a mensagem. Algo chamou a nossa atenção, algo brilhou no nosso coração no passado, quando nós resolvemos nos assentar nesses bancos. Essa mensagem, ela fez alguma coisa diferente, porque eu me propus a estar aqui de novo, e mais uma vez, e mais uma vez. Ela tem tocado o coração, mas chega um momento em que algo parece que brilha mais. E como alguém que procura sempre sensações novas, e nós vivemos no tempo das sensações, nós começamos a procurar algo maior, algo grande, e nós nos tornamos insensatos. Na nossa busca, na nossa ansiedade, ao invés de nós nos recostarmos em Deus de uma vez por todas, ao invés de buscarmos na palavra, no ensinamento do Evangelho, ao invés de nós mergulharmos na Bíblia e nos interessarmos na palavra, ao invés de nós buscarmos no Senhor todo o nosso consolo e toda a nossa salvação, algo brilhoso, reluzente, ele aparece no nosso horizonte. Porque justamente o inimigo, ele não vem trabalhar na vida daquele que não quer saber do Evangelho. O inimigo, ele não está por aí fora, como muitos pensam, porque esse é o pensamento do mundo, o pensamento popular da nossa cultura, de que o inimigo está aí fora, falando no ouvido das pessoas que já estão lá, nas práticas que são consideradas culturalmente até reprováveis, eticamente reprováveis, para não falarmos de religiosamente. E as pessoas pensam que o inimigo está lá, falando no ouvido: vai, faz isso errado. E é um ledo engano aí, porque a palavra nos fala que aqueles que já são dele não tem preocupação. Aqueles que já vivem no meio, que a prática dele é dominante, ele não tem preocupação. A preocupação do inimigo são com aqueles que buscam servir a Deus. A preocupação deles são justamente com aqueles que começam a despertar interesse pela palavra que liberta, daqueles que buscam a palavra que liberta. Então ele constantemente está nos cercando, ele está apontando objetos reluzentes para chamar a nossa atenção. E nós, quando não buscamos fugir da insensatez, muitas vezes o nosso olhar, ele nos prende e nos chama para algo diferente. Nós estamos buscando algo diferente. Hoje nós vivemos tempos bem tranquilos na igreja em algumas circunstâncias. Eu me lembro que no meu tempo de adolescência, nós vivíamos o auge do que era chamado de batalha espiritual nos meios evangélicos. Constantemente a gente via cristãos, jovens e até um pouco mais velhos, viajando e procurando no dizer e na mentalidade deles, procurando novidade para a igreja. Eles saíam procurando coisas que pudessem chamar a atenção. Nós entramos no meio onde muitas igrejas se dobraram à condição do mundo e começaram a criar situações, cultos, objetos, tudo que chame a atenção e que possa atrair mais o povo, e caíram na rede do inimigo, na rede da insensatez, porque algo diferente começou a brilhar. E aí Paulo chama a nossa atenção que nós estamos nos tornando insensatos, porque ao invés de nos aperfeiçoar no Evangelho, ao invés de nos aperfeiçoar no Espírito, estamos mais uma vez voltando para a carne. Estamos mais uma vez buscando os prazeres que a carne nos oferece. Nós estamos querendo ter sensações que nos tirem do nosso ambiente comum. Nós estamos fugindo de um cristianismo que se viva integralmente,
24 horas por dia, 7 dias por semana. E nós preferimos, porque essa é normalmente a preferência do coração humano, viver uma vida dualista, onde você vive durante a semana de um jeito, e no final de semana você se aproxima de Deus e mostra alguma coisa diante dele. E Paulo chama tudo isso de insensatez. Ele chama a nossa atenção dizendo: cuidado, porque talvez você esteja se tornando insensato, porque ao invés de dar prestígio e procurar a palavra e o evangelho, a ação do Espírito Santo na sua vida, você tem procurado outros meios e outras coisas que têm fascinado o seu olhar, coisas que têm chamado a sua atenção, têm ganhado o seu coração, têm feito você se sentir muito bem. E eu acho interessante, porque a pregação do evangelho apontada no Novo Testamento não é justamente algo que faz se sentir muito bem. O evangelho, ele vem para nos confrontar, ele vem para nos transformar, e não há transformação sem dor, e não há confronto sem que nós nos achamos tristes e muitas vezes cabisbaixos. Mas é preciso que Deus nos confronte, é preciso que Deus, e a palavra vai usar um termo que é acrisolar, ela vai dizer: é preciso que Deus nos coloque pelo fogo, nos derreta e nos purifique. Isso só faz com esforço, isso só faz com um pouco de movimento, talvez um pouco de dor. E o evangelho que tem sido pregado hoje definitivamente não é o evangelho de dor. As pessoas vivem um evangelho que lhe faça sentir bem, e Paulo está chamando a nossa atenção dizendo: isto é insensatez diante de Deus. Paulo nos chama a revisar a nossa insensatez, mas também o texto ele segue, versículo 1, e ele chama a nossa atenção. Ele vai dizer: quem faz sinal a vós outros, ante cujos olhos Jesus foi exposto como crucificado. Talvez você não preste muita atenção no pequeno trecho do versículo, mas Paulo está dizendo que aqueles homens, eles meio que viram. Eu falo meio porque eles não foram testemunhas oculares da morte e a ressurreição de Jesus Cristo, mas o Jesus ressuscitado foi apresentado para eles. Hoje você pode sair perguntando na igreja, quem viu Jesus aqui, face a face? Nenhum de nós pode responder. Mas se eu perguntar quem conhece a Cristo, muitos poderão dizer: eu conheço Jesus. Nós não vimos com os nossos próprios olhos, mas Ele foi apresentado ao nosso coração. Nós não fomos testemunhas oculares como eles foram, mas nós pela fé podemos ler e aprender na palavra e entender que esse Cristo é o Cristo que age dentro do meu coração. E Paulo ele está trazendo aqui justamente para esses irmãos, dizendo: vocês receberam o melhor que pode existir. Eu acho interessante, tem uma música que outrora se cantava nas igrejas, algumas deixaram de cantar por causa justamente desse erro que eu vou falar, e que ela diz assim, tem um refrão que diz: o melhor de Deus ainda está por vir. É interessante, é um texto do Antigo Testamento, onde ele fala que ele vem restaurar tudo, ele dará a justa medida e trará chuva sobre nós. Mas ele é fora de contexto quando nós falamos em termos de Novo Testamento. Isaías ele falava: o melhor de Deus ainda está por vir, porque o Messias não tinha nascido. Mas hoje Jesus já nasceu, já morreu e já ressuscitou. Então, quando nós pensamos a respeito disso, é preciso se lembrar: o melhor de Deus ele já veio e ele irá voltar. Quando Paulo chama a atenção dos Gálatas, ele está dizendo: vocês foram apresentados ao Jesus crucificado, vocês receberam o Espírito. Olha o versículo de número 2: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está dizendo: vocês receberam o Espírito pela pregação da fé, vocês sofreram por causa do Evangelho. Ele está dizendo no versículo 4, quando ele faz a pergunta sobre o que vale esse sofrimento. Então eles sofreram pelo Evangelho, eles receberam a pregação da fé, eles conheceram a Cristo, mas agora eles estavam voltando seus olhos para outra coisa.
E aí Paulo vem chamar a nossa atenção que ao buscar nos afastar da insensatez, nós precisamos nos lembrar de realmente quem é que salvou a nossa vida. Paulo chama aqui a atenção que nos foi apresentado Jesus Cristo. E é interessante que a igreja de Gálatas, lá no primeiro século, ela apresenta isso, e a mesma coisa que pode ser apresentado para nós aqui hoje, já vivendo no século 21. A nós foi apresentado Jesus Cristo crucificado, o Jesus Cristo que ressurgiu. Nós ouvimos a mensagem, nós ouvimos a pregação da fé. Muitos de nós já sofreram por causa desse evangelho, porque quantas e quantas vezes nós voltamos o nosso pensamento, a nossa direção e a nossa ação para a carne mais uma vez. Paulo nos apresenta um caminho, o caminho justamente da sensatez. E aí, para não dizer que eu estou criticando o cantor, no mesmo cantor que ele tem aquela outra música, ele tem uma que eu gosto muito dessa. E o pedaço da letra, aí depois você vê se você lembra qual é a música, né? O pedaço da letra ele diz assim: quem provou o amor de Deus, a unção do seu Espírito e bebeu a água da vida, não poderá olhar para trás. Interessante, o mesmo autor. Nós não podemos olhar para trás. Não dá para voltar, não dá para pensar que tudo aquilo que nós passamos, não dá para pensar que toda aquela decisão ela é em vão. Nós precisamos olhar para o Evangelho, e a igreja ela tem perdido muito, quando na verdade nós, ao sermos testados pelo Evangelho, ao sermos pisados, esmagados muitas vezes, ao invés de nós nos recobrarmos, levantar e nos colocar no caminho mais uma vez, nós começamos a duvidar do que aconteceu na nossa vida lá atrás. Paulo está chamando a atenção de toda a igreja que já tinha visto o caminho, mas agora estava se afastando do caminho. E quando ele faz isso, ele chama a atenção da igreja, não para que os cristãos em Gálatas, eles deixassem o Evangelho e abandonassem a sua fé, porque muitas vezes isso tem acontecido nos meios das igrejas nos tempos atuais. As pessoas têm abandonado a sua fé por conta daquilo que veem ou ouvem. As pessoas têm fugido das responsabilidades. E quantos têm saído dos meios cristãos, da comunhão anunciada pela palavra, tudo porque não aceitaram a confrontação do Evangelho. E Paulo está dizendo, ao contrário, meu irmão. Quando se fala ou se questiona sobre a sua salvação, quando se questiona sobre o encontro que você teve com Cristo, o objetivo disso não é afastar você do Evangelho, mas é que você volte lá atrás e lembre que aquilo é muito maior do que as coisas que estão lhe acontecendo nesse momento. O verdadeiro encontro com Cristo, ele é muito maior. Andar na presença de Cristo é muito mais, mas nós constantemente nos esquecemos do nosso caminhar com Cristo e voltamos os nossos olhos para algo que parece mais brilhante, diferente na nossa vida. Nós vamos mais uma vez voltar os nossos olhos e os pensamentos para as coisas do mundo, para as coisas que não pertencem a Deus. E aí Paulo vai nos perguntar, mas vocês não viram Jesus? E essa pergunta não é para colocar em dúvida, mas é que você volte e pense, eu vi Jesus. Os meus olhos foram apresentados ao Cristo ressurreto. Pela fé eu pude contemplá-lo e sentir ele tocar no meu coração. Tudo isso que aconteceu, ele é essencial. Paulo pergunta, vocês não viram? Cristo foi exposto como crucificado diante de vós. Vocês não sofreram por causa do Evangelho? Ou foi em vão aquilo que vocês passaram? O que é que vocês têm feito na presença de Deus? E Paulo vai chamar a nossa atenção aqui, meus irmãos, para que nós possamos pensar que é preciso se lembrar de tudo aquilo que Cristo nos falou aos corações. Cada uma das mensagens que nós ouvimos, cada vez que nós confrontamos o coração, naquele momento em que nós tivemos a boa sensação de estar aprendendo da palavra de Deus, toda a nossa caminhada cristã, Paulo estava falando para uma igreja que tinha 30 anos, mas já estava se esquecendo. E nós, quantos anos nós temos que andamos diante do Evangelho?
Quanto tempo há que nós, como cristãos, professamos a nossa fé em Cristo Jesus? Será que já foi tanto tempo assim para termos que esquecer o que ficou para trás? Talvez, se nós fôssemos perguntar, nós teríamos não grande número de pessoas que têm mais de 30 anos que estão no Evangelho. Se a gente descesse um pouquinho mais, nós teríamos mais gente. Mas eu creio que grande parte dos que estão aqui já tem pelo menos uns 10 anos que conhecem o Evangelho. Não é preciso completar 30, mas às vezes depois de algum tempo, o mundo ele começa a apresentar coisas para nós. Ele começa a chamar para situações. Ele começa a nos apresentar alguns lugares, alguns bens, alguns brilhos, alguns olhares, e chama a nossa atenção para adaptar o nosso cristianismo, para que possamos nos encostar mais com Ele. E Paulo chama a nossa atenção aqui justamente para nós olharmos para trás. O que Paulo fala aqui em Gálatas é a mesma coisa que João vai nos dizer nos primeiros capítulos de Apocalipse. Nós temos que observar se nós não estamos deixando para trás o nosso primeiro amor. João nos escreve quando fala à igreja de Éfeso: tenho contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Volta lá de onde você caiu. E é isso que Paulo está falando em Gálatas. Vocês viram, vocês contemplaram, vocês sofreram, vocês perseveraram, mas agora vocês estão afastados. Isso não é aceitável. Deus não quer que as coisas sejam assim. E Ele manda a sua palavra, Ele envia o seu servo para escrever uma carta, que é enviada àquela igreja, que é eternizada na palavra de Deus, e nós temos hoje para ler, para que a nossa atenção seja chamada, de que nós precisamos também olhar para trás. Nós precisamos colocar nossa vida e lembrar que nos foi apresentado Cristo, e o que eu tenho feito desse Cristo que me foi apresentado, como eu tenho vivido, como eu tenho me portado, por onde eu tenho andado. É preciso voltar para trás, é o sinal da sensatez diante do Evangelho. Não nos esquecer daquilo que transformou a nossa vida, mas revisar, olhar, repassar e relembrar tudo aquilo que nos fez andar no Evangelho durante todo o tempo que nós estamos nele. Mas Paulo, além disso, ele vem a nós em algumas perguntas questionar o que é mais importante para você. Ele fala o que é insensatez, porque insensatez é abandonar o caminho de Deus e voltar novamente para os costumes do mundo. Ele fala sobre sensatez, que é voltar realmente no nosso pensamento àquele que morreu por nós na cruz e tudo que nos apresenta no Evangelho. Mas ele vai nos perguntar: o que é que está no seu coração? Olha o texto de novo que ele nos diz, a partir do versículo 2: quero apenas saber isto de vós: recebestes o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois assim insensatos, e tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? Terá sido em vão que tantas coisas sofrestes? Se na verdade foram em vão, aquele pois que vos concede o Espírito, que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo vai usar dois termos. Ele vai colocar a lei e a fé, a carne e a fé. E novamente ele coloca no versículo 5 a lei e a fé. E ele pergunta: o que é que guia a sua vida? Que é essa pergunta final. O que guia a sua vida? Por onde você tem andado? Ele fala daquele que é insensato, e ele começa o seu caminho no Evangelho, ele ouve a mensagem brota no seu coração, mas ele pega e volta-se para as coisas do mundo mais uma vez, as coisas humanas. Ele fala sobre aquele que é sensato, que é justamente a primeira posição que ele pergunta, a posição que não é contrária, que é aquele que viu Cristo como crucificado, aquele que foi apresentado ao Evangelho, aquele que recebeu o Espírito, aquele que começa a andar no Espírito, aquele que sofre
por causa do Espírito, aquele que tem Cristo no seu coração. Mas aí ele pergunta: e agora? Qual dos dois você é? Você é o insensato ou você é o sensato? O que é que pesa no seu coração? E é primordial o que Paulo faz aqui, porque ele vai colocar como termos sinônimos aqui: lei e carne. E é algo que muitas vezes passa despercebido a visão dos leitores, porque são 3 perguntas ao mesmo grupo, e ele vai falar: você está na lei ou está na fé? Você está na carne ou está na fé? Depois ele pergunta: você está na lei ou está na fé? Porque nós enganamos o nosso coração nos dias de hoje, quando a gente tenta jogar a lei que Paulo apresenta aí em Gálatas para as ordenanças, porque há muita gente que faz isso. Hoje há muitos grupos cristãos que, ao buscar algo diferente, eles dizem que todo costume antigo é lei e tem que ser abandonado, que toda cobrança é lei e tem que ser deixada para trás, que o ser humano ele tem o direito de viver como ele quiser. E é interessante que, se você for pegar esse discurso, o ser humano tem o direito de viver como ele quer, esse discurso ele não se encaixa no Evangelho. Paulo vai falar isso claramente em Gálatas, no capítulo 2. Como é que nós vamos viver para nós mesmos, se nós morremos para Cristo? Como é que a gente volta para o mundo se a gente morreu para o mundo? Paulo ele vai nos dizer: porque o meu viver é Cristo. E ele chama a atenção aqui justamente quando ele apresenta a lei em comparação com a carne, porque a lei que era apresentada àqueles irmãos em Gálatas era carne, porque eles não estavam baseando a sua fé e a sua salvação no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Eles não estavam simplesmente se agarrando a Cristo como único e suficiente Redentor, mas para eles, além de Cristo, era preciso ter algo mais, e aí que o Evangelho deixava de ser Evangelho. Eles colocavam as suas próprias ações, e há muitos hoje que ainda trilham esse caminho, e nós muitas vezes, se não policiarmos o nosso coração, nós vamos entrar por esse caminho, de achar que eu tenho que fazer alguma coisa, para poder ser merecedor dessa salvação que Cristo me apresenta, que eu tenho que fazer algo para que eu possa estar apto, e a palavra nos diz que não, é graça. Se a minha ação é para tentar conquistar a salvação, eu não a tenho. E a lógica do Evangelho ela é inversa. Se a minha ação é para poder me justificar diante de Deus, eu não tenho justiça diante de Deus. Agora, se a minha ação ela é de um coração que já entendeu que foi justificado única e exclusivamente pelo sacrifício de Cristo na cruz, aí essa ação ela pode ser recebida por Deus. Às vezes a mesma ação, feita do mesmo jeito, só partindo de um começo diferente. Se você tenta comprar alguma coisa de Deus, Ele não te dá, porque se Ele der, você vai ficar pensando que foi você mesmo que conseguiu. Deus, Ele apresenta o Evangelho, porque o Evangelho ele demonstra a glória de Deus. Ele criou todas as coisas para a sua própria glória. Nós estudamos isso aqui hoje pela manhã, como nós estávamos falando a respeito da glória de Deus. Ele faz tudo para a sua própria glória, e se eu começo a fazer algo que eu vou começar a me colocar como parte disso, eu vou colocar como algo que eu faço que é importante, eu estou dividindo a glória com Deus. E é isso que Paulo chama a atenção, porque aqueles homens, eles vinham trazer a lei, e uma das coisas mais erradas que se fazem hoje é comparar a lei judaica com as tradições de muitas igrejas hoje em dia. Porque a lei que era apresentada ali para Paulo era carne. Por quê? Porque ele estava se baseando naquilo que ele fazia para ser salvo. Todo judeu ele vivia como judeu para ser salvo. Ele se circuncidava ao 8º dia para ser salvo. Ele observava as festas e os costumes judaicos para ser salvo. Ele oferecia sacrifícios para conseguir perdão. Ele viveu a vida toda com muito dispêndio, gastando muitas vezes aqueles que tinham bens e posses, para poder serem salvos. E aí chega Jesus e fala: nada disso tem valor, vocês não precisam de mais nada. E esses homens eles começam a se sentir perdidos, porque a lei ela dá uma sensação ao coração de satisfação. Quando nós fazemos algo certo, nós ficamos satisfeitos. E a satisfação ela é seguida por um desejo de que alguém venha e nos reconheça como alguém que fez aquilo que era certo.
E nesse momento nós começamos a desviar o olhar não para o que Deus fez, mas para o que eu estou fazendo para poder estar dentro da igreja, no que eu estou fazendo para poder entender o Evangelho, no que eu estou fazendo para poder trazer mais pessoas. E quando o ele começa a crescer, nós começamos a nos tornar insensatos. Porque Paulo nos chama a dizer: onde está o seu coração? É na satisfação daquilo que você faz, ou é na fé em Jesus Cristo? Você tem vivido para cumprir as obras da lei, para tentar ser salvo? Ou você pela fé acredita que o sacrifício de Cristo ele é único e suficiente para lhe conduzir ao céu? Paulo ele coloca diante de nós essa situação quando ele apela aqui aos Gálatas, nesse trecho que nós lemos do capítulo 3 de 1 a 5. Ele está dizendo: nós não podemos ser tolos de achar que nos voltando para os sacrifícios humanos nós vamos conseguir alguma coisa diante de Deus. É preciso confiar unicamente em Jesus Cristo. É preciso ter no coração Ele exposto como crucificado, conforme Paulo nos fala lá no versículo de número 1. É preciso receber o Espírito pela fé, assim como está no versículo 2, no meio da questão. É preciso que nós continuemos e perseveremos no Espírito, como está no versículo 3, quando ele fala que aqueles irmãos, eles estavam agora tentando se aperfeiçoar na carne. É preciso permanecer no Espírito. É preciso, quando nós sofrermos, nós entendermos que pelo Espírito nós passamos por meio do sofrimento. E finalmente, é preciso entender que aquele que opera em nós, ele não opera pelas nossas obras. E o versículo 5 ele vai nos dizer: porque aquele que opera em nós, ele opera pela pregação da fé. Porque aquele, versículo 5, aquele pois que vos concede o Espírito e que opera milagres em vós, porventura o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Paulo chama a igreja a que ela volte o seu coração unicamente para a fé em Jesus Cristo. Nós podemos enfrentar tudo aquilo que aparece no mundo, mas a fé em Cristo Jesus, ela é totalmente essencial para a nossa vida. Se nós começamos a procurar justificação em qualquer outra coisa mais, aí o nosso pensamento, o nosso coração e a nossa alma, ela se desvia do verdadeiro e reto caminho que nos é apresentado no Evangelho. Porque a palavra nos diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, mas é dom de Deus para que ninguém se glorie. Então, no que nós vamos basear a nossa vida? Nas obras das nossas próprias ações, na insensatez do homem mortal que baseia no seu próprio braço de carne e na sua força? Ou nós vamos colocar toda a nossa vida nas mãos daquele que é o único que pode nos salvar, nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que veio, morreu e ressuscitou? A escolha ela é colocada dentro de nós. E Paulo bate com incisão, com precisão aqui no lugar, abrindo justamente um corte preciso, para que nós possamos pensar e entender que é preciso fazer uma escolha. É preciso nos colocar dentro de Deus. É preciso parar de confiar na nossa própria força, mas nos derramar na presença daquele que é o único que pode resolver todo o nosso problema, Cristo Jesus. Vamos orar.